Muito bem, então nós estamos aqui novamente no seminário virtual Pandemias, Passado, Presente e o Futuro, que tem como foco discutir diversos aspectos das questões envolvendo aí a expansão da Covid, não apenas no Brasil, mas também no mundo. Já contamos com diversos especialistas, o professor Arroio Guimarães, a grande referência de Geografia da Saúde, abriu o nosso seminário, tratando dessa questão no estado de São Paulo e também Brasil. Depois tivemos a Maria Madalena, que discutiu muito bem a questão da Amazônia. Em seguida, tivemos a professora Miriam Zahner, da Universidade de Barcelona, que abordou muito bem também a questão na escala da União Europeia. E hoje temos o prazer de receber a Marina Miranda, que é geógrafa pela Unicamp, com mestrado por lá, doutora em Geografia Humana, desculpe, em Geografia Física pela nossa casa também, Departamento de Geografia, e pós-doutora pela Faculdade de Saúde Pública, onde ela teve a supervisão da professora Lígia, nossa grande referência também para os estudos de cartografia. E a Marina tem atuado já há algum tempo junto à Organização Pan-Americana de Saúde, né, a OPAS, que é um órgão transnacional importantíssimo, que tem uma ação bastante destacada junto às questões de saúde, e ela está atuando nessa condição junto ao Ministério da Saúde no Brasil, integrando, inclusive, o Comitê de Crise. E é nessa condição que ela vai contribuir hoje. Eu agradeço muito, Marina, a sua presença e disposição, apresentando aí para nós, né, como que um geógrafo ou um geógrafo, enfim, pode atuar em momentos de crise como esse, tratando especialmente de uma questão central, que é justamente a questão da Covid-19 no Brasil. Ela já está compartilhando a tela, então, Marina, a palavra é sua. Obrigado mais uma vez pela presença. Eu que agradeço a todos, ao professor Wagner, especialmente pela oportunidade de estar colaborando nesse diálogo tão importante, né, para a geografia, para outras disciplinas. Como o professor Wagner já bem me apresentou, eu agradeço pela apresentação. Eu tenho atuado aqui, né, como consultora da Organização Pan-Americana de Saúde e colaborando diretamente com a Secretaria de Vigilância em Saúde aqui do Ministério da Saúde. Nesse processo também tenho colaborado com algumas universidades, dentre elas a própria USP, né, junto ao Instituto de Estudos Avançados da USP, em parceria com o grupo de estudos de espaço urbano e saúde, também coordenado pela professora Lígia. Então, é bastante importante a gente manter esse diálogo entre gestão e universidade, né, que são papéis bastante complementares e tão importantes quanto. Eu fui convidada a trazer um debate, né, destacando abordagens da geografia da saúde e de que maneira essas contribuições podem apoiar a vigilância da Covid-19 no Brasil. Acho interessante trazer uma abordagem em linhas gerais, né, já que a partir da década de 80, alguns geógrafos da área da geografia médica e da saúde apontaram essa diversificação de métodos, né, esse ecletismo de métodos e abordagens da geografia da saúde. Eu acho bastante importante trazê-los para o início do debate e mostrar como eles se complementam, né? Inicialmente, a gente pode abordar um tipo de análise, né, que é a análise espaço-temporal da mortalidade, morbidade, que seriam internações e incidência de casos, e também de indicadores de saúde, através de pesquisas que envolvam causas ambientais e sociais, e através da associação desses indicadores, a gente faz muitas análises, né? E esse tipo de análise tem muita interface com a vigilância em saúde, na qual eu atuo atualmente. Eu fico dando mais apoio para a vigilância epidemiológica, que é uma das grandes frentes da vigilância em saúde. A vigilância em saúde, ela está dividida em 3 grandes eixos, né? É a vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental. No nível nacional, elas ficam dentro da Secretaria Nacional de Vigilância em Saúde, que é uma das secretarias aqui do Ministério. Então, esse tipo de abordagem, né, da análise espaço-temporal, que também serve de muitos estudos, de teses, dissertações, né, da área de geografia da saúde, da epidemiologia, a maioria desses estudos são do tipo ecológico, que são estudos descritivos e analíticos, que a gente gera hipóteses etiológicas das doenças a partir de padrões espaciais, né? Isso a gente identifica em doenças infecciosas, no caso, por exemplo, de dengue, no caso de leishmaniose,
assim como também de gripes, né, no caso a do coronavírus, e também doenças não transmissíveis, que a gente chama de crônico-degenerativas, por exemplo, no caso de cânceres, de infarto, doenças do aparelho circulatório e respiratório e etc. E nós nos sustentamos muito em métodos quantitativos, né, que vai desde uma análise descritiva simples no espaço-tempo até modelos espaço-temporais, modelos preditivos, que a gente identifica cenários potenciais do avanço das doenças no tempo e no espaço. Uma segunda abordagem, que envolve também uma outra perspectiva da geografia da saúde, é quando a gente faz a distribuição espacial dos recursos sanitários, dos equipamentos médicos hospitalares, do número de recursos humanos, né, em termos de médicos, enfermeiros por habitante. Isso envolve uma análise da rede urbana, né, do serviço de saúde, nos seus diferentes níveis. Nós apresentamos a rede, né, da saúde, ela tem 3 níveis de complexidade: a média, a média e alta complexidade, o nível intermediário, que fica entre as unidades de pronto atendimento, no nível da média complexidade, até até a atenção primária, né, que são as unidades básicas de saúde, que é a porta de entrada do serviço, né, onde a gente tem os agentes comunitários de saúde, as equipes de saúde da família, que atuam realmente no contexto do lugar. Então, a gente vê como que essas duas abordagens se complementam. Uma terceira abordagem que também que pode envolver a corrente humanista e dialoga com outras disciplinas, como antropologia, sociologia e psicologia, utilizam-se muito os inquéritos, né, na verdade, os questionários de estudos qualitativos, né, que envolvem direto a avaliação da satisfação de pacientes a algum atendimento, que você faz uma abordagem direta mesmo com o território, com o lugar, né, que a gente fala. E, por último, uma abordagem também que pressupõe o método estruturalista, materialista, que também ele aborda a saúde do aspecto, o conceito do bem-estar, da qualidade de vida, e ela vai além de uma análise descritiva, já que ela também se apoia em processos de se compreender o contexto socioeconômico, geopolítico, né, que envolvem as desigualdades em saúde e a distribuição de recursos. Então, após essa breve conceituação desses pressupostos teóricos que a geografia da saúde tem contribuído, eu acho bastante interessante lembrar, né, do John Snow, que é um dos pais da epidemiologia, e é onde a gente tem um exemplo bastante importante dos primórdios de uma análise espacial em saúde, quando ele identificou o foco de cólera em Londres, né, a partir justamente de uma análise espacial. E é de onde, quando a gente observa a organização espacial de um evento de saúde ou o arranjo espacial de uma doença, né, no território, a gente pode fazer as possíveis perguntas, né, de o porquê em certos bairros ou em certos municípios, na escala do estado ou no nível nacional, quais são os municípios de maior risco, né, onde esses agravos estão mais intensos, quando a gente envolve o número de casos com a população, e etc. E isso, para a vigilância em saúde, é muito importante, né? Então, os geógrafos podem estar atuando, né, nesse processo de vigilância, sendo que o próprio conceito a gente já consegue observar, né, que a vigilância em saúde se trata de um processo contínuo, sistemático de coleta, consolidação, análise de dados e disseminação de informações de eventos relacionados à saúde. No caso aqui, eu vou focar na vigilância epidemiológica, né, que é da onde eu tenho mais experiência e eu acho que eu posso contribuir mais nesse momento. Uma outra situação que é bastante importante da gente contextualizar, né, que no nível da gestão e também no contexto global, a gente tem alguns pressupostos para que a gente considere agravos de saúde como eventos de emergência de saúde pública de importância internacional. A gente tem a revisão sanitária, né, internacional, que também embasa isso, então é importante a gente contextualizar isso no nível global e depois eu vou adentrar para o nível nacional.
Então, um evento de saúde, ele é considerado um evento de emergência em saúde pública quando ele é um evento extraordinário, quando isso implica em risco de saúde pública para outros estados por meio da propagação internacional de doença, e quando isso potencialmente requer uma resposta uma resposta internacional coordenada, né? E esses eventos, eles não se limitam a uma ocorrência específica de dano, né? Pode estar implicando um caso, no caso, uma incidência, um óbito de uma determinada doença, mas isso vai além também, porque implicam em diferentes fatores de risco para que uma doença ocorra num dado país, e é claro que cada país vai ter o seu contexto específico. No caso dos países, por exemplo, que já foram abordados em outras apresentações, né? Espanha e Itália têm uma população mais idosa do que a brasileira. Então, claro que a população vulnerável aqui no Brasil, ela pode ter padrões específicos parecidos com outros países, mas aqui a gente também está percebendo que ela está afetando não só os idosos, né? É importante também, eu trouxe como fonte até um artigo que é interessante, que depois eu posso compartilhar com vocês, que foi escrito pelo Eduardo Iage, do Carmo, assim como o Wanderson de Oliveira, que era o nosso atual secretário de Vigilância, e eles trazem toda essa contextualização do que é considerado esses eventos de emergência em saúde pública do ponto de vista internacional e nacional, né? Também, quando é importante a gente se perceber, né, o porquê que foi decretado a Covid-19 como um evento de emergência de saúde pública de importância nacional. Existe toda uma legislação, decretos, né, que são instituídos pelo Ministério, e que esse decreto número 7.616, de novembro de 2011, ele é toda uma normatização que expõe e que determina os critérios para que a gente faça essa utilização, né, que a gente decrete estes eventos. No caso, a gente tem o Covid-19, além de ser uma pandemia, né, de ser considerado um evento de emergência de saúde pública internacional, e foi considerado como evento de emergência em saúde pública nacional. Então, é interessante olhar esse decreto, né, que quando a gente dá uma olhada nele com maior detalhe, o terceiro artigo, né, ele declara que, em virtude da ocorrência de situações de emergência epidemiológicas, no caso da Covid-19 e do surto de microcefalia que ocorreu entre 2015 e 2016, né, também, outros eventos de desastre, como Brumadinho, como Mariana, né, então envolvem, né, são situações que envolvem risco de disseminação nacional, sendo também por agentes infecciosos inesperados ou de gravidade elevada. Então, é importante a gente contextualizar isso nos marcos, né, da gestão, e de como que isso também envolve a interface do Pacto Federativo, né, na saúde, que envolve a escala nacional, estadual e municipal. Então, no nível nacional, a gente tem um comitê de emergência em saúde, que ele também publica, né, ele institui um comitê que é interinstitucional, não só dentro do Ministério, mas também contando com a Força Nacional do SUS, com as Forças Armadas, e que também envolve a gestão de outros ministérios, né, a própria Casa Civil, Ministério de Infraestrutura, Defesa. Então, existe toda uma organização intersetorial, né, para se fazer a gestão de grandes eventos de pandemias, né, no nosso caso de uma epidemia, né, aqui no Brasil. Então, dentro do ponto de vista epidemiológico, né, e que a geografia também acaba se apropriando e dialogando com esses conceitos, eu trouxe bem, não passando aqui os conceitos de epidemia, né, que é uma doença quando ela tem um crescimento abrupto, né, ela não se comporta de uma forma sazonal, então, quando uma epidemia acontece, ela se dá de forma diferente ao longo do tempo, né, e aí os casos crescem todos os anos, numa mesma época, em diversos países, como foi acontecendo no efeito dominó aqui, né? Começou na China, depois foi para a Europa, aí veio para o Brasil, para o continente americano. Então, quando uma epidemia acontece de maneira constante ao longo do tempo, num mesmo local, a gente denomina isso como uma endemia, sendo o surto um diminutivo dessa epidemia. E uma pandemia é quando a epidemia acontece no âmbito global,
é como ocorre com a epidemia da Covid-19, né? E a gente tem a intervenção da Organização Mundial da Saúde, que também coordena esses processos de discussão entre os diferentes países. Então, é importante a gente ter uma ideia, né, de todo esse aparato maior, para que a gente também discuta dentro da vigilância o que são dados, informações e conhecimento. Na saúde, né, a gente tem os sistemas de informação, né, que discutem os dados de óbito, os dados de nascimento e também os dados de notificação compulsória. Então, dado nada mais é os dados nada mais são do que códigos que constituem a matéria bruta da informação. E quando esses dados são trabalhados, né, quando essa informação ela é incorporada também pelos pesquisadores, não só pelos gestores, né, mas também para os pesquisadores, a gente produz estudos, né? Então, assim, a gestão, ela tem todo um sistema que envolve regras, fichas de notificação, declaração de óbito, declaração de nascidos vivos. No caso da Covid-19, a gente tem uma ficha específica de notificação de casos, quando ocorrem essas pandemias, né? Então, o sistema de saúde, o serviço de saúde, ele também é estruturado, é uma novidade, então ele precisa ser organizado. Então, para a gente produzir um dado, tem um critério e tem um trabalho por trás bastante sério e cansativo e exaustivo, né? Então, assim, por exemplo, no caso da microcefalia, a gente teve que colocar no campo da declaração de nascido um item lá dentro das anomalias congênitas, né, para que a gente conseguisse notificar a microcefalia. Então, a gente tem uma mudança na ficha, né, na declaração de nascido, assim como também no sistema de informação, que tem todo um critério de classificação de acordo com a classificação internacional de doenças, né, a CID-10. E o Brasil, é claro, que é um dos participantes, mas existe uma convenção, existem critérios internacionais para que o dado de saúde também seja notificado de uma forma universal, para que a gente possa fazer estatísticas comparativas no nível internacional e nacional, né? Então, um exemplo de quando um dado é trabalhado, né, a gente tem, no caso, a informação trabalhada aqui da síndrome congênita do Zika, em formatos de artigos, né, o próprio sistema de informação também se especializando e captando melhor o registro da informação. Então, daí a gente passa a ter uma melhoria, quando a gente passa a ter um aumento do indicador, um aumento da notificação, não necessariamente isso implica em uma piora de resultados. Isso também pode representar uma melhoria do alcance da captação da informação epidemiológica, né? Então, esses sistemas de informação de vigilância em saúde, eles nada mais são do que um conjunto de dados e informações altamente criteriosos, né, que a gente faz, que o profissional de saúde da vigilância, no formato de médicos, enfermeiros, né, eles captam essas informações, eles preenchem essas fichas, né, no caso da declaração de óbito, é só o médico quem preenche. Existe um sistema de codificadores, de profissionais codificadores que são treinados, que não necessariamente são médicos, para fazer a codificação das causas de morte, né, que são os codificadores. Isso são apenas insights para vocês terem ideia da complexidade do que está por detrás da informação, né? Então, os principais sistemas da vigilância epidemiológica é o sistema de informação sobre mortalidade, que são os dados de óbito, os sistemas de informação de nascidos vivos, que capta sistemas das condições de nascimento, né, que partem da declaração de nascido vivo, e os sistemas de informação de agravo de notificação compulsória, né, que são consideradas as doenças de notificação compulsória. Então, no caso, né, desses eventos de pandemia, a gente também tem o SINAM, tem o CIVEP-GRIPE, né, e aí a gente tem toda uma estruturação de ficha para que esses dados sejam captados e essas informações, depois de trabalhadas com relação à consistência, sejam divulgadas em formatos de painéis de informação, né? No nível nacional, a gente tem uma plataforma, né, no nível da gestão nacional, que é uma plataforma da Vigilância em Saúde, que é a Plataforma Integrada de Vigilância em Saúde.
Nesse site, vocês têm informação relacionadas a nascimentos, a mortalidade, ao painel SAGE também, que envolve o sistema de gestão de relatórios do SUS. Vocês vão ter informações relacionadas a recursos, né, a repasses de verbas. Então, assim, vale a pena acessar, e tem um dos links que são os dados abertos, que envolvem os dados de gripe, né, de CIRAG e do Covid-19, que são relacionados ao Covid-19. Acho que é importante trazer, descrever para vocês, né, para o grande público, sejam pesquisadores e gestores, né, quais são os painéis que são essas fontes de dados oficiais sobre Covid-19 e síndrome respiratória aguda no Brasil. A priori, a gente tem o painel do coronavírus, que ele dispõe de dados diários e atualizados diariamente, a respeito do total de casos e óbitos sobre síndrome respiratória aguda grave, além dos dados sobre insumos distribuídos no território nacional. Esse painel está sendo alimentado diariamente no nível Brasil e também por unidades da federação. Um outro painel que a gente também tem difundido informação é a plataforma da saúde.gov também, que envolve os dados laboratoriais, que apresenta o total de testes para investigação de coronavírus, também relacionados a outros vírus respiratórios, como a influenza A e B, e outros vírus respiratórios em crianças menores de 2 anos, né? E tudo isso envolve o sistema de gerenciamento de ambiente laboratorial, né? Que é aqui a CGLab no Sistema GAL Nacional, que é uma das áreas aqui da vigilância. Um outro painel, que é o painel Infogripe, que ele também é uma iniciativa de monitorar e apresentar níveis de alerta para os casos reportados de CIRAG. Os dados são apresentados por estado e por regiões de vigilância, né? E também é um produto em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, né? Também é nossa apoiadora, e também ela tem painéis bastante interessantes, dentre existem outros tão importantes quanto. Temos esse painel dos dados abertos, que eu já tinha mencionado, que está dentro da plataforma IVES, né? Que são bases de dados anonimizadas, que a gente não pode identificar, né, os indivíduos. Existe todo um critério de lei de proteção da informação, que envolve, a gente tem que trabalhar com os dados abertos, claro, né, de torná-los públicos, mas aqui a gente tem um cuidado de não identificação, que isso envolve a proteção do indivíduo, né. E é importante também conhecer as fichas de investigação, dicionário de variáveis, né, para que você, ao utilizar ou se apropriar de um banco, você entenda, né, as variáveis, a periodicidade, né, e no caso, ainda os dados de 2020 são considerados preliminares e vão ser atualizados semanalmente. Também temos o painel de leitos e insumos, né, que está vinculado à SAGE, né, que é a Sala de Apoio de Gestão Estratégica do Ministério, e também eu quis trazer no nível nacional, né, um exemplo aqui da última atualização do painel Covid, onde a última atualização que eu tenho é de ontem, né, a gente está com um total de quase 62 mil casos confirmados no nível nacional, sendo que a gente já apresenta mais de 4.200 óbitos, e a letalidade está em 6,8%. Isso está nos dados abertos lá do painel. Estou trazendo alguns exemplos de visualização, né, que vocês também podem observar aqui o número de casos confirmados por unidade da federação. A gente também vê por macro-região, a maioria dos casos se concentram na região sudeste, seguida da região nordeste. Aqui é um exemplo também de um gráfico no nível nacional dos casos acumulados, né, que aí a gente ainda está no momento de ascensão da curva. A gente também está tendo um progressivo aumento diário dos casos de óbito. E também acho que é importante a gente, além dos painéis do Ministério da Saúde, né, da Fundação Oswaldo Cruz, de outros parceiros, eu quis trazer um exemplo bastante oportuno, que também foi desenvolvido aqui pela USP, né, pelo Grupo de Pesquisa de Espaço Urbano e Saúde, liderado pela professora Lígia, que é o painel Monitora Clusters, né,
que eu trouxe o endereço para vocês aí. É bem interessante, ele é uma parceria do IEAC e da USP, que vocês, ao visualizarem o painel, né, vocês vão obter índice de clusters espaciais de casos. Então, eles foram feitos para alguns dias, né, a última atualização foi feita no dia 18 de abril. Então, é interessante que nesse painel, ao vocês clicarem, né, nele, tá bem interessante. Eu vou ver se eu consigo clicar aqui no momento para ele ser bastante interativo. Vocês vão observar que vocês têm clusters espaciais de casos, né, e de óbitos, e os clusters considerados ativos, tanto para casos quanto para óbitos. Aqui no caso, eu vou fazer eu vou clicar aqui no dia 18 de abril, e aqui você tem, tá bem interessante a explicação, né, do que o mapa traz aqui em relação aos clusters que a gente considera em excesso, né? Você também pode dar zoom, que foi feito, é uma ferramenta que foi feita junto com o dashboard do ArcGIS, ela é bem interativa, aí você vai dando zoom. Marina, nós não estamos vendo essa tela sua da Ah, internet. vocês Não não está estão apresentando. vendo, né? Tá, não tem problema. Mas depois, aqui é um exemplo do que vocês podem visualizar. Vocês estão vendo agora? Estão Isso vendo sim. agora essa imagem? Então, de todo modo, Wagner, eu acho que é interessante apenas para explicar que esses mapas, eles apresentam, eles identificam agrupamentos de excessos de casos, né? Eles apresentam o número de casos sobre o número de casos observados sobre o número de casos esperados em função de uma dada população de risco. Então, você traz o risco, né, as cidades que apresentam maior risco. Então, é bastante interessante que também é uma ferramenta que nos dá apoio aqui para a tomada de decisão. Também existem outros painéis que são importantes, do próprio Estado de São Paulo, da Fundação SEAD, os dados também são atualizados diariamente, vocês também podem observar, os dados também têm a latitude e longitude dos municípios, mas em linhas gerais eu quis trazer uma visão mais do ponto de vista nacional, e também complementar no debate as possíveis perguntas e colaborações do público. Eu acho que eu não quis fazer uma apresentação longa, mas eu acho que já deu para a gente ter uma ideia do que o nível de gestão nacional, de como que a colaboração das instituições parceiras, das universidades, são importantes para a nossa tomada de decisão diária aí da vigilância. Muito obrigada. Aí eu deixo aberto agora para o debate e eu posso fechar aqui a tela para a gente conversar e abrir o debate? Pode fechar, não tem problema nenhum. Tá joia. Muito Espero bem. não ter sido cansativa, mas acho que, em linhas gerais, espero ter contribuído. Obrigada. Não, ao contrário, eu agradeço muito a sua disposição. Imagino que nessa uma conjuntura que nós estamos vivendo, conseguir aí 1 hora e pouco para ficar conosco já é um enorme desafio. Eu agradeço muito aí a sua contribuição. Queria registrar a presença da professora Lígia Vigil Barroso, que foi citada aqui. É um prazer, Lígia, contar com você aqui hoje. A Sônia Coutinho também, Instituto de Estudos Avançados. Já ressaltei a própria Miriam, que esteve conosco na semana passada, no último encontro, né, da Universidade de Barcelona. Enfim, a Lígia está mandando um oi aqui no chat, né? Obrigado, Lígia. E como a gente tem feito todos os encontros, agora eu abro a palavra para quem quiser se inscrever. Então, peço só que a Lígia me ajude, por eventualmente eu comer bola com alguém. Pode usar o chat para ir pedindo a palavra. Enquanto isso, eu vou aquecendo um pouco a conversa com a Marina. E eu tenho aqui algumas questões para você, Marina. Na verdade, para a gente começar a conversar mais, se você pudesse comentar um pouco o que são essas regiões de vigilância que você acabou rapidamente trazendo, né? E eu gostei e achei muito importante a sua recuperação do Pacto Federativo associado à legislação. E é algo que a gente insiste muito, né, quando vai falar, eu não tive a chance de falar para os alunos ainda sobre políticas públicas territoriais, mas a política de saúde é uma política territorial, não há dúvida, e isso Claro. é baseado num conjunto de leis. Então, eu gostaria que você, pela experiência que está vivendo
nessa condição, mas também por experiências anteriores, do seu próprio doutorado, que você relacionasse um pouco mais essa questão das regiões de vigilância associado à legislação que, de alguma maneira, regula, aí, digamos, as ações de saúde nas diversas escalas. Então, nós sabemos que o Brasil temos a assistência inicial, assistência intermediária, como você colocou, e também o tratamento mais complexo. Isso também traz uma peculiaridade, uma certa organização espacial e política, eu diria, e que tem claramente implicações, em especial, quando a gente vai fazer uma análise da distribuição geográfica, mostrando, lamentavelmente, né, mais uma desigualdade socioespacial bastante aguda em nosso país, né? Então, enquanto estou vendo que a Luísa está estimulando o pessoal que quer fazer perguntas, você talvez pudesse comentar um pouco essas questões até chegarem novas perguntas. Tá, joia. Não, Wagner, com certeza essa é uma temática bastante importante. Da vivência que eu tenho já há 3 anos na vigilância, né, todas as decisões que são tomadas, que envolvam o contexto da vigilância, elas são pactuadas em tripartite, né, que são que é a Comissão Intergestora Tripartite. Então, o que acontece? Juntamente a gestão federal, juntamente com os conselhos nacionais, estaduais e municipais de saúde, tudo que envolve uma mudança de protocolo na saúde, isso é pactuado no nível tripartite, entre estados, no nível nacional, nos conselhos estaduais e no conselho, com os conselheiros municipais de saúde. Uma experiência recente que eu tive a oportunidade de atuar mais ativamente envolveu a situação do pico de mortalidade infantil que a gente presenciou de 2015 para 2016, em função, com certeza, do aumento da microcefalia no Brasil, né? A gente teve uma queda da taxa de fecundidade, a gente teve essa preocupação, sim, da mortalidade infantil também associada a esse evento. Então, nós propusemos um plano de enfrentamento para a redução da mortalidade infantil e materna. E nós, através da colaboração de pesquisadores, né, da própria universidade, junto com a gestão, nós elaboramos um plano que foi pactuado e que aí, a partir da aprovação desse plano, estados e municípios estão se organizando para agirem no seu nível de gestão para promover ações que levem a essa diminuição da morte infantil e materna, que são considerados problemas de saúde pública, né? Então, com certeza, isso envolve uma pactuação nos 3 níveis de gestão, mostrando a importância, né, da autonomia. Os estados têm autonomia para fazerem os seus planos, mas existem diretrizes e metas que são nacionais e que cada estado adequa de acordo com a sua realidade, com as suas possibilidades, e isso envolve não só a vigilância, mas a integração da vigilância com a atenção básica, né? Nós atualmente temos aqui no nível nacional a Secretaria de Atenção Especializada e a Secretaria de Atenção Primária, né? Antigamente era uma única secretaria, elas foram desmembradas, mas, na verdade, a gente tem no nível nacional promovido planos e ações que envolvam essa integração, porque o gestor ele vai precisar do conhecimento epidemiológico empírico de um determinado agravo para que a territorialização da saúde nos seus níveis de atuação com equipe de saúde da família, agentes comunitários, eles saibam da realidade da situação da saúde no dado município, para que ele vá aonde tem que ser mais efetiva a atuação de prevenção. Então, assim, isso tudo é muito dinâmico. E isso envolve, sim, a grande capilaridade que a gente tem, por exemplo, da atenção primária, né, das unidades básicas de saúde. Não tem uma rede mais bem consolidada e forte como a da saúde, né, que envolve também aí a própria questão da densidade, né, da distribuição dos equipamentos médicos hospitalares, isso também faz parte da metodologia de hierarquia da rede urbana do IBGE, que é a REGIC, né, que foi atualizada agora em 2018. E alguns colegas da própria Fiocruz
já tem desenvolvido estudos que relacionam essa densidade dos fluxos de pessoas, né, com a rede urbana e o aumento dos casos do Covid-19, né? A gente também tem estudos já fazendo essa ligação, né, de todas essas dimensões. Deu para... Sim, agradeço. Vamos ver se chegam questões aqui de quem está conosco hoje. Fica aberta a possibilidade de questões. Estou me contendo aqui para não ficar ocupando todo o espaço, mas quem tiver interesse, por favor, é só se inscrever pelo chat ou abrir o microfone, enfim, não há problema algum. Vamos aproveitar a disponibilidade da Marina, que não é sempre que nós podemos estar com alguém que está no momento, num comitê de crise como esse, tão agudo que nós estamos vivendo, com mudanças políticas, etc. Né? A Miriam está se inscrevendo. Por favor, Miriam, prazer ter você aqui novamente aqui conosco. É só abrir o microfone e fazer a sua questão, por favor. Boa tarde, Wagner. Você está me ouvindo? Sim? Sim? Boa tarde, Wagner. Boa tarde, Marina. Boa tarde, Miriam. Boa tarde a todos os participantes. Marina, em primeiro lugar, quero lhe parabenizar pela intervenção, tá? E aproveito para trazer-lhe algumas questões. Tá? Primeiro, colocar, o que já é de conhecimento comum, que tanto na Itália, na Espanha, na França também, e agora em outros países, né, apesar da robusta e eficaz estrutura na área de saúde, né, esta se viu saturada pela rápida expansão da Covid-19, né, e que só se voltou a uma situação, digamos, de relativa normalidade 2 semanas depois. Né, houve um verdadeiro colapso em função da rapidez como o vírus se expandiu, né? Se expandiu. Tá? Então, foi necessário umas 2 semanas para que realmente se pudesse, né, tentar resolver várias questões, né, enfim, que levaram ao colapso, digamos, né? Para você ter uma ideia, no dia 12 de abril, nós tínhamos 619 falecidos diários. No final de março, início de abril, chegamos a 900. Tá? Hoje nós estamos com 331. De ontem para hoje, 331 falecidos. Tá? O número de contagiados, chegamos a mais de 8 mil diários. Né? Hoje estamos com 1.830. Tá? Quer dizer, uma redução muito, muito importante, muito expressiva, em função das políticas que vêm sendo adotadas. De confinamento, etc., de apoio a todo o setor de saúde, etc. Então, com relação a isto, eu gostaria de perguntar a respeito, bom, primeiro de comentar, você comentou rapidamente, né, que aqui não somente os idosos foram os afetados, né, quer dizer, também pessoas, uma médica, por exemplo, com 28 anos que faleceu, né. Claro, a maioria foi a partir dos 70 e principalmente 80, correto? Então, eu gostaria de perguntar, a pergunta é a seguinte, qual é a metodologia, se é que você pode me responder, se tem essa informação, né? Qual é a metodologia que está sendo utilizada para a coleta de dados de contagiados e falecidos? Tá? Porque nós sabemos que os testes são fundamentais, né? Aqui, por exemplo, no início havia falta de testes, né? Eu não sei se o Brasil, me preocupa muito a situação do Brasil, né? Porque está ainda ascendente, digamos, não sabemos, né, como vai terminar, né? E então gostaria que comentasse alguma coisa sobre a metodologia que se está para realmente constatar o número de casos de contagiados e o número de falecidos, se realmente faleceram pela Covid-19 ou se for por outro motivo, se há condições de fazer isso, né? E a questão dos testes, né, porque, né, tá, mais ou menos a informação que você tiver sobre isso, e agradeço. Tá certo. Agradeço também pela tua questão, professora Miriam, é realmente bastante pertinente e muito minuciosa, né? Nós aqui, dentro da vigilância, né, o Ministério da Saúde, assim, o próprio COI,
né, nos seus diferentes níveis. O CIVEP Gripe, a gente tem uma ficha de notificação, né, que é o sistema quem coordena as informações relacionadas a casos e óbitos, é a CIVEP Gripe, né. Nós temos um protocolo para que se defina a notificação de casos por COVID. Nós já disponibilizamos isso dentro do nosso plano de contingência, né, os critérios para se preencher casos e óbitos, assim como também um manual de orientação para manejos de cadáver e também de preenchimento da declaração de óbito, né? Então, os serviços de verificação de óbito e de vigilância, nós publicamos, sim, esses materiais, né, do ponto de vista da captação da informação, né, nós temos isso disponíveis em documentos, né, o que eu confesso que por não ser uma profissional da saúde que produz a informação, né, mas nós temos todos os critérios sendo feitos com especialistas, né, da vigilância dos estados e dos municípios, para que a gente capte essa informação da melhor forma, né, respeitando os critérios de protocolo dos sistemas de informação e de casos relacionados a gripes semelhantes às doenças de respiratórias agudas graves, né? Então, isso já tem todo um protocolo de informação, tanto do SINAM, que é o CIVEP Gripe, assim como o SIM, né, juntamente com os serviços de vigilância do óbito e verificação do óbito, essas normas específicas de preenchimento de causa, né, de como que você determina, isso tudo está detalhado nesses documentos que depois eu posso vir a disponibilizar para vocês. Mas a orientação que a vigilância recomendou, e que eu acho que foi, e que acaba sendo protocolo, né, no mundo, a gente teve condição de testar, de fazer testes laboratoriais nos grupos de risco, que são os profissionais de saúde e os pacientes com sintomas. Haja vista, sim, que nós tivemos no início da pandemia, a gente sabe, a gente tem que assumir essa subnotificação do dado, porque a gente não tem condição de testar toda a população. Alguns países têm condição de testar até um quarto da população, no caso, Coreia do Sul, Alemanha, que tem condição de fazer essa testagem em massa, né? A gente começou a expandir, sim, a distribuição de exames, né, no nível nacional. A gente está progredindo no aumento dos testes, né, e também, por conta desses atrasos, a própria identificação de causas de óbito por Covid também foram posteriores ao óbito, né, isso a rede se organizou, no caso, o próprio estado de São Paulo, ele tinha filas de mais de 15 dias para você ter resultados de testes, né? Então, assim, os municípios, no caso, com maior número de casos, né, a cidade de São Paulo, por ser o epicentro da nossa epidemia, a gente teve, sim, então a rede teve que se organizar muito rapidamente. Outros municípios, no caso, que já estão sofrendo com o excesso de óbitos, que é Manaus, Belém, né, já tem um serviço de saúde menos estruturado, né, e que a gente também observou menos isolamento social, né, então, assim, a gente também divulga informação, mas a gente não sabe até que ponto a informação chega na ponta, ou a quem realmente necessita. Eu acho que um desafio que nós temos é fazer comunicação em massa, né, eu acho que um fator que a gente tem que avançar, a gente pode ter o conhecimento técnico, mas traduzir o conhecimento técnico e científico para quem realmente precisa, eu acho que é o nosso maior desafio, porque em algumas cidades aqui no próprio GDF, onde a gente não tem alta taxa de incidência ainda, Samambaia, Sol Nascente, ainda que são consideradas cidades satélites com baixo poder aquisitivo, a gente vê as pessoas na rua, né? Então, assim, o nosso desafio é comunicar. E eu acho que essa educação, essa conscientização do coletivo, né, nos seus diferentes status, eu acho que é o nosso maior desafio, sabe, professora Miriam? Eu vejo isso. Porque aqui a gente produz muita informação, muitos documentos orientadores no nível de vigilância. Aí, quando a gente vê os próprios estados, né,
a gente também vê a dificuldade dos estados e os municípios, né, nos solicitando e o retorno dessa própria informação. Então, é isso. Então, acho que espero ter conseguido colaborar um pouquinho com as suas questões. Mas, no nível de maior detalhamento, a gente pode trocar documentos específicos e dados mais pormenorizados. Foi feita aqui uma pergunta, né, se a gente está disponibilizando dados de casos e óbitos por município. Sim, pelo CIVEP-GRIP, a gente consegue acessar dados de óbitos e casos pelo painel dos dados abertos. Vocês já conseguem ter esses dados atualizados até dia 16 de abril, tá? E aí, cada um pode já baixar e a gente vai atualizar esses dados semanalmente. É isso? Posso fechar o microfone, Wagner? Para alguém mais que queira perguntar? A professora Lígia está fazendo perguntas, eu gostaria que você comentasse um pouco, Lígia. Por favor, abra o microfone e traz uma contribuição. Afinal de contas, ex-orientador é sempre ex-orientador, não tem jeito, por favor. Pois é. Pois é, eu estou assim, um pouco... meu lugar aqui é um pouco escuro, não vou conseguir, eu estou meio contra a luz, né? Não vou conseguir, vocês vão conseguir me ver direito. Mas eu fico super contente de ver a Marina participando, obviamente, né? Fico muito orgulhosa dela participando no Ministério da Saúde, uma geógrafa, uma egressa da casa e atuando lá já há bastante tempo e levando muita contribuição. A Marina é bastante atuante dentro também do grupo de Geografia da Saúde, participando de mesas redondas, enfim, ela é uma geógrafa, assim, que nos dá bastante orgulho. E eu queria aproveitar essa oportunidade para que ela contasse um pouco dessa experiência, né, de como a geógrafa é vista lá no Ministério, como é a contribuição, porque já que a gente está numa disciplina que é da graduação, acho que é importante trazer essa sua experiência para os outros alunos, enfim, gostaria de ouvir um pouquinho você. Legal, Lígia, obrigada aí pela sua pergunta. Não, eu acho que é bastante interessante nós geógrafos, né, eu sou muito grata por ter tido a oportunidade de trabalhar e de conhecer a geografia da saúde, né, a professora Lígia eu a conheço desde o meu mestrado, em 2009, quando eu tive a oportunidade de consultá-la e dela ser da minha banca também de avaliação, e eu comecei fazendo estágio, né, num centro de pesquisas meteorológicas e climáticas da Unicamp, num projeto relacionado à defesa civil. Então, meu envolvimento começou como estagiária de graduação, num projeto que a gente fazia análise de clima e saúde no município de Campinas, né, relacionando temperatura e chuva e umidade nos casos de dengue do município. Então, começou através dessa interface, eu fazendo estágio num centro de climatologia aplicada à agricultura, e aí eu tive muita afinidade em lidar com os dados de saúde, e desde então, desde 2003, eu mergulhei na geografia da saúde, né, também atuando, eu acho que é importante o geógrafo na sua graduação se apropriar dos conhecimentos de estatística, de climatologia, de geografia urbana, de geografia política. Então, assim, a gente tem que se apropriar desses conhecimentos técnicos, né, que a geografia nos proporciona, de entender de indicadores, de demografia, para que a gente, na gestão ou numa consultoria ambiental, eu pude perceber como que essa integração e esse ecletismo de métodos e abordagens da geografia da saúde, eles são importantes para a gestão, sobretudo. Então, assim, depois que eu tive experiência de pesquisa, né, na universidade, eu pude trabalhar também numa ONG, no MOCIP, no município de São Paulo, que é bastante atuante aí também, que é o Instituto de Saúde e Sustentabilidade, né, que é uma OCIP bastante ativa em projetos relacionados a mudanças climáticas e saúde, a própria questão da Agenda 2030, né, que é uma agenda global, que também tem uma interface nacional, estadual e municipal. Também, eu acho que através do conhecimento técnico de geoprocessamento e análise espacial, a gente aqui na saúde muitos entram começando a fazer os mapas, né,
A gente, no início de uma carreira, você acaba entrando nas instituições fazendo os mapas. Mas depois, com a convivência e com as equipes interdisciplinares, é importante o conhecimento da geografia da saúde, da geografia política, por exemplo, no debate de territorialização em saúde, né? Você definir territórios, participar de territorialização é você conhecer o lugar, identificar padrões socioeconômicos, sociais, demográficos, e de que maneira que você pode intervir, né, de uma forma direta. Então, assim, no Ministério, né, lá mesmo nós temos, eu conheço na vigilância, pelo menos 4 geógrafos. Eu estou na área de análise, no departamento de análise em saúde, mas temos outras grandes geógrafas, no caso Eliane de Lima, que está no comitê de emergência também, a Marilis também, que também trabalha lá no COI, a gente também tem um outro geógrafo que trabalha na saúde ambiental. Então, assim, no nível nacional, a importância do geógrafo tem sido bastante, e a abordagem, a visão que a gente tem do todo, né, ela tem sido muito bem vista, e eu incentivo o geógrafo a cada vez mais ocupar os seus espaços, né? Então, a gente tem que unir, sim, o conhecimento técnico da análise de dados, da estatística, do geoprocessamento, conciliando com as teorias, né? Da geografia urbana, da geografia política, e a gente ter uma teoria associada a um bom conhecimento do nosso trabalho empírico. Eu acho que isso é muito importante, né? No nível da gestão, porque a tomada de decisão se dá a partir da análise de dados e da espacialidade dos fenômenos no território. É de onde o gestor parte, e o geógrafo tem colaborado muito nesse processo. Eu tenho me visto bastante inserida e satisfeita, né? A gente sabe dos desafios, e lidar, né? A gente trabalhar na área de saúde pública requer também um conhecimento, envolvimento em delineamento de estudos epidemiológicos, a gente entender um pouco de sistemas de informação. Um desafio que tem sido posto nos diferentes níveis de gestão é a própria informatização dos dados, né? Muitos municípios ainda não têm informatização, é um grande desafio, né? Porque isso também envolve repasse de recursos, mas se a gente pensar que a gente está na revolução quaternária, né, o próprio Big Data, né, que a gente também tem visto aqui como um método inovador, né, métodos inovadores de modelagem. Então, assim, a gente tem muitos abismos, mas também muitos desafios, né, a serem enfrentados, né. Quem não tem acesso à informação e acesso à tecnologia, haja vista, a gente tem grupos de pesquisa altamente capacitados, já fazendo modelagens preditivas com algoritmos, otimização de cenários, e, enfim, são muitos os desafios. Bom, eu acho que é isso. Obrigado. Eu estou vendo aqui mais gente chegando, Tabata Zanerato chegando, temos aqui a Miriam e a Fabiana. Se quiserem, a Miriam recuperando a questão dos meios de comunicação, e a Fabiana, se quiser falar também, por favor, Fabiana, ou mesmo a Miriam, se quiser retomar a pergunta. Oi, sim, estão me ouvindo? Não, é só o que ficou um pouco da pergunta anterior, né? Eu pergunto, na Espanha, os meios de comunicação foram essenciais, né, para transmitir as informações necessárias a todo o país, a todos os cidadãos. Isso está acontecendo também no Brasil, né? Quer dizer, como o governo, como o Ministério de Saúde que relações está mantendo com esses meios de comunicação para que eles que realizem esse serviço de utilidade pública. Uhum. Obrigada. Professora Miriam, a gente tem um serviço bastante ativo de comunicação, né? A gente recebe tanto solicitação de dados via sistemas de informação do cidadão, assim como a gente recebe muitas informações de imprensa, a gente também responde muitas demandas, né, dos órgãos de imprensa, e a divulgação das informações, né, a gente tem feito
muitos informes, né? A gente tem um canal do Ministério em termos no Instagram, o portal do Ministério da Saúde, nos sites oficiais, né? Onde você tem acesso a boletins, a protocolos, a gente dissemina isso em redes sociais, em publicização desses boletins, desses informes, e os painéis. A gente, na vigilância, a gente tem tido um esforço bastante grande de publicizar esses painéis de informação, para que o cidadão, para que o jornalista, para que o pesquisador, para diferentes gestores, a sociedade civil tenha acesso aos dados, né? A política de dados abertos, ela é recente, e uma forma que a gente tem tido de disseminar melhor esses dados são esses painéis interativos que eu disponibilizei, que eu trouxe para vocês. Então, claro, a gente tem tem toda uma hierarquia de comunicação, né, que envolve o NUCOM, na própria vigilância, e a ASCOM, que é do próprio Ministério, e então a gente tem, sim, esse processo bastante ativo. Claro que a comunicação, ela sempre precisa melhorar, né, a gente sempre sabe da preocupação da informação chegar a quem precisa, e até tem se pensado em fazer avaliações do tipo que a gente produz, por exemplo, uma publicação anual, que é o Saúde Brasil, né, que é uma publicação anual da análise de situação de saúde no Brasil. Então, cada ano ela tem uma temática. Então, a gente faz também isso ser divulgado para os estados e municípios, e mostra a importância, né, dos nossos sistemas, dos profissionais técnicos da vigilância, que também são muito capacitados e divulgam análises também importantes. Então, eu vejo que que eu me considero um pouco também da pesquisa, né, eu acho que eu depois que vim para a gestão, pude ver a importância dos materiais, dos trabalhos técnicos, e também o grande público, ele precisa, a gente sabe que a gente precisa melhorar essa comunicação, mas que a gente tem muita coisa importante e interessante divulgada, nós temos. Antes de passar a palavra à Fabiana, eu queria fazer um breve comentário, né? E, na verdade, o trabalho técnico, em especial no momento de crise aguda, como nós estamos vivendo, ele é fundamental. Isso independe de presidente, de ministro e quem quer que esteja no comando. Ele é necessário, ele é fundamental. E o que eu queria, e agradeço mais uma vez a disponibilidade da Marina Miranda, é que a gente tenha clareza de como a geografia pode ajudar no momento de crise aguda como estamos vivendo. Uhum. E ela foi muito feliz, agradeço muito, né? Não estou encerrando, não, mas quando ela relaciona, por exemplo, necessidade de estatística, necessidade de estudos epidemiológicos, demográficos, da geografia urbana, da geografia da saúde, obviamente, ela recuperou, dos conceitos de geografia política, porque nós vamos ter uma territorialidade absolutamente singular. Veja a complexidade dessa questão e como nós, geógrafos e geógrafas, estamos habilitados a contribuir para essa discussão fundamental, que hoje é um problema de escala global, como ela mostrou muito bem. Fabiana, por favor. Oi, boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, Marina. Gostaria muito de agradecer a sua disponibilidade, achei muito boa a sua apresentação, um material muito enriquecedor, obrigada. E, na verdade, tenho duas perguntas, se você me permite aí abusar um pouco do seu tempo. A primeira delas, a questão da mídia, né, de como a mídia vem tratando tudo isso. Então, eu tenho acompanhado na mídia em geral, algumas afirmações de que está tendo um aumento de óbitos por insuficiência respiratória no país, e que isso poderia ser Covid não testada, né? Isso gera um pouco de pânico, de apreensão, eu acredito. Desculpa, para que eu parei. E eu queria saber se essa informação faz sentido. E se isso realmente existe um mapeamento, algum estudo, se os dados abertos, eles trazem realmente essa informação de que há um aumento de mortes por insuficiência respiratória, que poderiam ser Covid-19 não testados. E a segunda pergunta
se existe algum estudo, se você conhece, tem conhecimento de algum estudo envolvendo relações entre a Covid-19 e a Agenda 2030 da ONU, né? A Agenda 2030, ela foi pensada diante de um mundo que foi abalado, de uma situação que foi abalada, e se alguém vem falando alguma coisa sobre o impacto dessa pandemia sobre essa agenda. Muito obrigada e desculpa aí meus cachorros latindo todos ao mesmo tempo. Sem Obrigado. Só problema. para introduzir, a Fabiana é coordenadora de importantes escolas de ensino médio no município de São Paulo, mas é doutoranda também comigo pela casa e mestra também em Geografia Física. Legal, Wagner. Prazer em conhecê-la, Fabiana. Então, essa sua pergunta, né, Fabiana, ela é pertinente e eu vou ter muito cuidado ao respondê-la pelo seguinte: nós, no Ministério, e toda organização do serviço de informação, né, nós temos protocolos e recomendações que o Ministério obedece à risca e que isso é pactuado com as secretarias estaduais de saúde, notificação de óbitos e casos, eles são, nossa informação é altamente séria, e a gente se depara, assim, com muitas fake news, né, e o Ministério, a própria vigilância, tem um comprometimento técnico e transparente muito grande, que eu posso observar aqui diariamente quando eu vejo o pessoal trabalhando com a confirmação de dados com os estados e municípios. Claro que podem haver erros, a gente trabalha com essas consistências, duplicidades desses dados. A gente teve, sim, uma demora da testagem, né, dos óbitos que foram notificados, né, que depois viram a ser depois confirmados após a testagem por Covid-19. Então, assim, são situações que acontecem pela própria, como eu vou dizer, acesso aos exames nos diferentes estados, né? Agora, uma coisa que eu acho que é importante deixar bem clara, que existe um critério rigoroso da divulgação dos dados. Agora, o debate sobre a politização da pandemia, eu prefiro me isentar e deixar para o professor Wagner, que é muito mais especialista do que eu nisso, se ele me permitir, mas, de alguma forma, a gente lida assim, a gente tem protocolos, a gente teve algumas situações que a gente tem que ficar respondendo, mas a gente não tem como, a gente tem que ter todo um critério aí, e um olhar crítico, né, das informações que são disseminadas, né, tem informações que são boas e tem informações que não são. Então, o uso que se faz, né, do dado, né, e quando se produz informação, ela tem as suas intencionalidades, né, a gente sabe disso, e a gente debate isso muito na geografia. Mas, se tratando de divulgação de dados, eu observo isso, a criticidade e o comprometimento dos técnicos na produção desses dados, dessas informações. A outra pergunta foi envolvendo alguém, desculpa, a segunda etapa, né, dos estudos da Agenda 2030. Então, o Ministério, a gente tem visto bastante essa relação da Agenda 2030 com a saúde, na própria Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, nas suas diferentes atuações, né, a Fiocruz assume na sua agenda, né, a Agenda 2030 como uma agenda estratégica de pesquisa e de disseminação de estudos nas suas diferentes escalas. Também foi feito, a Fiocruz tem essa preocupação, né, como uma agenda estratégica, né, e é uma colaboradora do Ministério, mas nós ativamente, nesse momento, a gente não tem feito a correlação, Agenda 2030 Covid-19, mas é claro que num problema de pandemia, a Agenda 2030, por ela ser tão intersetorial, né, os 17 objetivos, eles são muito interligados, inclusive o de bem-estar e saúde, que é o objetivo 3, né, a gente tem alguns indicadores, que a gente não tem um indicador que relacione, né, um indicador de saúde que faça monitoramento, por exemplo, da Covid-19, mas a gente tem das doenças negligenciadas, da mortalidade infantil, da mortalidade materna, né, claro que isso indiretamente, uma pandemia,
vai implicar a médio e longo prazo em mudanças de indicadores de saúde, de outros indicadores, talvez. Mas ainda, é claro que é uma coisa a se pensar, eu acredito, né, não só aqui no nível nacional, mas as próprias universidades, as ONGs, que também produzem muita coisa interessante relacionada à Agenda 2030, né, eu acho que a Agenda 2030, por ela ser tão intersetorial, ela é muito representativa, emblemática para se discutir essas diferentes interfaces, né, entre meio ambiente, saúde, mudanças ambientais globais, questão de gênero, né, enfim, ela é muito ampla, né, e com certeza a gente pensar em diminuir desigualdades, iniquidades em saúde, né, tudo isso envolve uma mudança de se pensar o modo de vida, de gestão dos estados, né, envolve repensar planos, né, de desenvolvimento. Então, realmente, do lugar para o nacional, do local para o global, né, global local, isso a geografia faz o tempo todo, né, então a gente aqui na saúde, a gente também tem que fazer muito essa relação local-global, global-local o tempo todo. Espero ter conseguido responder um pouquinho. Com certeza, muito obrigada, Marina, eu agradeço mais uma vez aqui a sua participação, está respondido sim, obrigada. E bom, por nada. Muito bem, nós estamos chegando próximo ao nosso teto, passamos um pouquinho, na verdade, já, mas eu queria acusar aqui a presença do Júlio Chiqueto, do IA, também a Jéssica, bem-vindos. E pergunto se alguém teria mais alguma questão, nós aproveitarmos mais um pouco do tempo da Marina Miranda. Por favor, se inscrevam pelo chat, ou então, enfim, estou entendendo que não há mais questões, então, é isso? Às vezes tem um certo delay entre a escrever e chegar à pergunta. Enquanto vocês avaliam se teriam mais questões, eu queria, então, mais uma vez agradecer a Marina, muito importante sua participação, muito importante também a sua atuação junto ao Ministério. Eu acredito que em momentos como esse a gente mostra que uma boa formação sólida, consolidada e crítica permite, sim, né, um trânsito técnico qualificado em meio a um debate político agudo como nós estamos assistindo. Eu não vou dizer que é uma politização da pandemia, porque ela é objetiva, né? Nós temos alternativas de encarar a pandemia, e eu diria, se você me permitisse, agora você não precisa comentar o que eu vou dizer, mas acho que a relação entre a pergunta da professora Miriam e da professora Fabiana era direta, né? Nós tivemos aí um desencontro entre o que as diretrizes técnicas do Ministério apontavam e a diretriz, a fala, e mais que a fala, a própria conduta do presidente da República. Isso me parece realmente um serviço no momento de crise aguda. Isso não é político, isso é objetivo. Nós assistimos essas cenas e isso, de fato, do meu ponto de vista, agudiza ainda mais o enfrentamento dessa situação bastante crítica e dura, mas que eu acredito que com o conhecimento científico, com a colaboração da geografia, junto à epidemiologia, junto a quem trabalha com modelagem, junto a uma série de outros colegas pesquisadores, aqui não dá para listar porque a lista é enorme, nós temos, sim, capacidade de suportar esse período difícil e de pensar em alternativas para o futuro. Por isso que o seminário tem esse nome de pandemias, passado, presente e o futuro. Teremos que construir uma nova moda de organizar a vida. Claro que não vai ser de um dia ao outro que a gente vai reorganizar tudo, mas acredito que essa pandemia está nos ensinando que é melhor investir em máscara do que em armas, né? Com certeza, Wagner. Eu queria destacar, Wagner, para finalizar, assim, eu acho que é importante, existe uma rede, né, bastante consolidada de geógrafos da saúde que tem atuado ativamente nos seus diferentes estados, né? A gente tem pessoal tem geógrafo na Federal do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, do Espírito Santo, Tocantins, ou seja, Maranhão, a gente no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro. Então, assim, nós temos um grupo de geógrafos, de mais de 40 geógrafos que fazem essa interlocução, né? Então, está muito bonito de ver, né? Também professora Lígia, a qual eu sempre me inspiro muito. A gente tem esse diálogo e eu tenho tido acesso a esses materiais, né? Que a gente tem muita coisa para a gente expor,
seria muita coisa, mas existe essa rede ativa, né? Então, de muitos geógrafos atuando, institutos federais também, né, de Minas, de Pernambuco. Então, assim, é importante a gente enaltecer como que, pós-formação, os geógrafos profissionalmente têm atuado. Eu acho que, em meio a uma crise, a gente tem se mostrado e tentado cada vez mais mostrar a importância do geógrafo em si. A geografia da saúde é uma das formas, né? Claro. Mas, assim, eu tenho visto outros geógrafos, não só da saúde, mas da geografia política, da geografia urbana, fazendo mapeamento da rede urbana com o número do aumento de fluxos, o número de equipamentos médicos hospitalares, UTIs. Então, assim, propondo notas metodológicas para os estados de intervenção para os gestores na saúde. Então, assim, projetos de extensão nas universidades também fazendo isso. Então, eu acho isso muito, muito gratificante, e eu sou um desses exemplos. Então, eu represento aqui outros geógrafos, do qual eu me orgulho bastante também de ter contato e de colaborar com eles, e eles comigo. Excelente. E isso que essas ações inspiram os estudantes que estão aqui acompanhando e que teremos aí certamente desafios importantes e muito o que fazer. Galera, teremos muito trabalho pela frente. Sem dúvida. Muito obrigado. Pessoal, que depois você, por favor, encaminhe essas redes para nós, a gente divulga junto aos alunos, pode também estimulá-los a fazer novas questões. E eu vou encerrar, então, agradecendo mais uma vez e pedir aos alunos que, por favor, fiquem um pouquinho depois, já que a gente está com um pouquinho mais de tempo, para conversarmos um pouco. Fazemos uma avaliação, já que é o nosso quarto encontro, teremos a semana que vem a professora Helena Ribeiro, que é a grande matriarca, né, a grande pioneira dos estudos do Brasil. Sem dúvida, uma das pioneiras. Das pioneiras, certamente ela estará conosco a semana que vem. Marina, muito obrigado. E cuide de nós, já que você está aí numa gestão muito importante de ministério. Muito obrigado. Muito obrigada também. Transmito os meus abraços aí a todos, minha gratidão pela colaboração, e a gente mantém contato. Parabéns aí pela iniciativa. Uma boa tarde. Boa tarde a todos. Tchau, tchau.